Bom dia, companheiras e companheiros. Meu nome é Stephanie Weatherby Brito e eu faço parte do Projeto Educação Popular, um coletivo de formação política nos Estados Unidos. Na análise de conjuntura de hoje, eu vou falar sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eu vou falar, no primeiro bloco, das apurações. Depois eu vou falar sobre o possível impacto da eleição presidencial no Brasil. No terceiro bloco, eu vou falar sobre a defesa da Amazônia e o que as eleições presidenciais dos Estados Unidos podem significar para isso. Finalmente, no quarto bloco, eu vou falar um pouco sobre conjuntura mundial e o que pode mudar ou não na conjuntura a partir dos resultados das eleições. Nos Estados Unidos, é possível votar por correio. E, nesse contexto atual de pandemia, com o alto número de contágio nos Estados Unidos, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas morrendo, aliás, muitas pessoas optaram por votar por correio, o que quis dizer que isso atrasa um pouco a contagem dos votos. Mas a questão que é fundamental entender é que nos Estados Unidos as eleições são administradas e são organizadas por cada estado. Então, cada estado tem regras diferentes sobre quando que essas cédulas de votação podem chegar ou não para ser contadas. E isso provoca que alguns estados já concluíram a contagem e outros estados ainda não concluíram. Porque nos Estados Unidos não é um voto popular que determina quem que será o próximo presidente. É um voto no colégio eleitoral. Os votos de cada estado acabam contando para um número de delegados que irão ser quem elege o presidente. Então, se a maioria dos eleitores num estado elegem o Biden, essa chapa de eleitores que tem que representar os eleitores do estado tem que dar todos os votos do estado para o Biden. Ele está com vantagem tanto no voto popular como no colégio eleitoral. Porém, desde 2 semanas atrás, o Trump vem falando, porque ele tinha uma expectativa, ele e o Partido Republicano, de que era possível que o Biden ia levar essa vantagem. Porque o Trump foi muito mal avaliado durante esse período da pandemia. Os Estados Unidos está vivendo hoje em dia uma das piores crises da sua história. Além de viver uma crise econômica muito grave, que já estava instalada pré-pandemia, agora, com os efeitos do coronavírus, o país não só vivencia uma crise sanitária, com mais de 250 mil pessoas mortas devido ao vírus, e a um sistema de saúde que não teve condições nenhumas para cuidar da população, porque é todo privatizado, não tem saúde pública nos Estados Unidos. Também tem o nível de desemprego muito alto, que chegou quase ao 15% em abril. E, finalmente, como todos já sabemos, o país viveu uma crise social que não é de hoje, não é de ontem, é de muitos anos, devido ao racismo, devido à natureza racista da sociedade americana e devido a essa violência cotidiana da polícia contra as populações negras nos Estados Unidos. Então, como o Trump foi muito mal avaliado nesse período e tinha uma expectativa de que provavelmente ia perder a eleição, desde 2 semanas atrás ele vem falando que os resultados do voto por correio vão ser fraudulentos, que vão ser votos ilegais. O Trump fez umas declarações ontem à noite dizendo que ele já tinha ganhado a eleição e que só a partir desses votos que ele chama de ilegais é que ele perde a eleição, o que quer dizer que ele está construindo uma narrativa para disputar a presidência sem importar qual que seja o resultado da eleição. Provavelmente não saberemos os resultados finais da contagem de votos até a próxima semana ou talvez até o final do dia hoje. Mas é muito possível que, se o Biden ganhar, que todas as apurações até agora indicam que ele que provavelmente ele vai ganhar, o Trump vai disputar a presidência e vai tentar levar isso para o Supremo Tribunal Federal. Agora, para falar sobre a conjuntura no Brasil, é importante destacar que, sem importar se é um presidente democrata ou republicano, os Estados Unidos têm um projeto imperialista que procura ter controle e intervir nos assuntos na América Latina e no resto do mundo, sem importar qual que for o presidente.
Esse é um projeto que a nação tem e que ambos partidos coincidem nesse projeto. Mas o Trump, pelo caráter que ele tem um caráter autoritário, que ele tem traços fascistas, que ele procura mobilizar a extrema-direita em torno de um discurso de violência, ele tem certas semelhanças com o Bolsonaro. E ele faz questão de apoiar outros candidatos de direita, como o Viktor Orbán na Hungria, como o Narendra Modi na Índia, de tal forma para ele construir uma ideia, eles juntos na real, de que há uma onda de direita que está passando pelo mundo para tentar construir uma articulação de direita fascista no mundo inteiro. Então, se o Trump não é eleito, se ele não acaba ocupando a presidência, de certa forma vai debilitar essa articulação internacional de direita que estava se formando durante os últimos 4 anos. Então, nesse sentido, se o Biden for eleito, pode ser um efeito positivo para a conjuntura em alguns países, porque líderes autoritários que são caros do Trump podem se sentir isolados ao não ter legitimidade na Casa Branca. Porém, isso não tira, como eu já falei, o fato de que o projeto dos Estados Unidos é imperialista e não vai ser menos imperialista com o Biden, nem necessariamente vai ser menos violento. Pode ser que vai ter outra narrativa, outros modos, pode ser que vai procurar as vias diplomáticas, mas não vai mudar o caráter do projeto. Para pensar na Amazônia, é importante primeiro pensar a quem interessa a depredação da Amazônia. E sabemos já que são as mineradoras, as grandes latifundiárias, o agronegócio que produz commodities para exportação, que estão diretamente interessados nos incêndios na Amazônia. E sabemos que os republicanos dos Estados Unidos, que estão aliados ao Trump, têm estabelecido diálogos com o governo Bolsonaro para promover os investimentos que procuram a depredação da Amazônia. Bolsonaro e Trump compartem uma visão do mundo que está baseada na negação da ciência e, porém, também na negação e a negligência total sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Ambos presidentes defenderam durante o último período ferozmente a supremacia dos interesses econômicos da elite por em cima dos interesses das populações, dos povos, dos bens da natureza e dos povos que vivem desses bens da natureza. E por isso, sobre o meio ambiente, há uma certa diferença entre ambos candidatos. O Biden acredita que a crise ambiental, a chamada do câmbio climático, é um tema muito importante. Nós sabemos que não é só uma questão de câmbio climático, que é uma crise ambiental, que tem efeitos além do clima. Se o Biden for ocupar a presidência, ele provavelmente retomará esses trabalhos a nível multinacional, assim, nas instituições multilaterais internacionais, para procurar mediar essa situação entre os interesses econômicos e entre a necessidade de preservar o meio ambiente. Porém, é importante lembrar algumas coisas. Há empresas particulares que têm tido interesses na depredação da Amazônia. Por exemplo, a Cargill, que é uma empresa de processamento de alimentos e de agricultura que está baseada nos Estados Unidos. E sabemos que a Cargill, embora é uma empresa de uma família que se identifica como republicana e está mais aliada aos interesses do Partido Republicano, também tem contribuído às campanhas políticas de candidatos democratas. Inclusive, no último ciclo, o Center for Responsive Politics divulgou que a Cargill doou dinheiro aos fundos da ação política de 11 candidatos do Partido Democrata. Então, é importante lembrar que o Partido Democrata também tem esses vínculos às multinacionais agroexportadoras do agronegócio, que tem esse interesse também está vinculada ao setor financeiro, às firmas que estão em Wall Street, na Bolsa de Valores. Então, que são os interesses que vão diretamente em contra da preservação do meio ambiente e também dos direitos dos povos em relação ao meio ambiente e à Amazônia em particular. Então, pode ter uma diferença com o Biden
pelo fato de que ele reconhece que o tema do meio ambiente é um tema importante, que não é uma loucura, como o Trump tende a dizer, ele nega totalmente o problema do meio ambiente, mas vamos sempre lembrar qual que é a base do Partido Democrata. O Partido Democrata tem vínculos importantes, como eu já falei, com o capital. Agora, sobre a conjuntura mundial, é importante lembrar que o tema central da conjuntura mundial é hoje a China e continuará sendo. A China mostrou um crescimento econômico importante durante os últimos 8 anos e, além disso, o desenvolvimento tecnológico e, porém, também militar da China é uma ameaça para o projeto imperialista dos Estados Unidos, que procura que os Estados Unidos seja a única potência hegemônica no mundo. Ou seja, desde o final da União Soviética, os Estados Unidos procura preservar unipolaridade, ou seja, ser a única potência no mundo com capacidade para dirigir o que acontece em todos os cantos do mundo a partir dos interesses do capitalismo e do capitalismo dos Estados Unidos. Então, o crescimento da China coloca tudo isso em xeque. Então, não tem como o projeto imperialista americano conviver com essa ascendência na China. E temos que lembrar que essas iniciativas para procurar conter e enfrentar a China não começam com o Trump, começam muito tempo atrás e particularmente com o Obama, que era do Partido Democrata. Então, o que podemos esperar, se o Biden for eleito, é que vai ter uma continuação desse projeto de construir uma guerra fria contra a China, de criar uma narrativa de que a China é o inimigo do Ocidente, que é autoritária, antidemocrática e que coloca em risco o desenvolvimento da Ásia, o bem-estar do resto do mundo. Mas temos que lembrar que isso é um discurso construído pelos Estados Unidos, porque para os Estados Unidos não convém que a China se coloque como um igual. Então, é isso. Muito obrigada e vamos continuar prestando atenção para as apurações para ver qual que vai ser o resultado das eleições até a próxima semana.